Olá, Shalom. Estou tentando corrigir um problema dos vídeos, né? Alguns amigos, irmãos aí falaram sobre a questão do áudio. Então estou tentando pôr o microfone aqui mais próximo para ver se o áudio fica bom. Amém? Esse vídeo, o propósito dele é esclarecer algumas situações com relação a alguns vídeos que eu já gravei sobre a abominação da desolação. Vocês vão ver aí no canal vários vídeos. E o Dr. Afonso falou sobre a abominação da desolação. Então eu quero fazer algumas considerações sobre o vídeo dele do Patreon, tá? Esse vídeo não está no YouTube, é um vídeo do Patreon. Talvez alguns aí não tenham acesso ao vídeo do Patreon. E, obviamente, eu vou estar usando, né, a mesma arma de guerra, a bazuca aqui, né? Também a outra Bíblia aqui, do grego, tá? Para fazer algumas considerações sobre isso. O vídeo vai ser rápido e que seja bem objetivo. Vou ter que voltar, tem um vídeo aí atrás, fala sobre as 70 semanas de Daniel. Só que eu vou fazer um resumo do vídeo, né, em cima do texto bíblico aqui na Bíblia, Restauração das Escrituras, ok? Então vamos lá. Aqui fala 70 semanas, no caso a palavra aqui é 7. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua Kadosh cidade, ou santa cidade, para acabar com a transgressão, para pôr fim aos pecados, para fazer reconciliação por causa da iniquidade, e para introduzir, né, a Tzedak perpétua, né, a aliança, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o muitíssimo Kadosh. Então são 7, né? São 7 coisas aqui, foram estabelecidas 7 coisas que o Senhor determinou. Você vai voltar lá no vídeo, né, falando sobre as 70 semanas de Daniel, que eu explico isso aqui, um por um. Está lá explicado. E continuando o texto aqui, sabe porquanto e compreende que desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o Mashiach, o Sar, né, a palavra o Sar aqui é o príncipe, serão 69 semanas. As ruas serão edificadas outra vez e os muros em tempos tormentosos. Depois das 62 semanas, Ai Karet Mashiach, a palavra em hebraico aqui é o Mashiach será tirado, cortado, ok? Mas não por ele mesmo, até aqui tudo bem. Não por ele mesmo. E o povo de Unsar, né? Unsar é o príncipe, aqui a palavra diz o povo de Unsar, vírgula, que há de vir, ou seja, ou que virá, aqui na tradução, essa parte da tradução aqui, que eu discordei um pouco, porque aqui faltou para mim uma vírgula, tá? Porque nos outros textos, tanto aqui no grego, quanto nos outros textos bíblicos, nas outras versões que você vai pegar, tem essa vírgula, não, para mim faltou uma vírgula, só, tá perfeito. Então, o povo do Sar, né, do príncipe, que virá, né, destruirá a cidade e o lugar Kadosh, e o seu fim será como um dilúvio, e até o fim, ao fim da guerra, as desolações, até o fim, né, das guerras, as desolações estão determinadas, ok? Bom, vamos entender essa parte aqui. Porque esse texto aqui, se você voltar lá no texto, né, no vídeo, perdão, que eu falo sobre as 70 semanas de Daniel, eu falo sobre isso aqui. Esse texto é messiânico, então que não está se referindo ao anticristo. Esse Sar, é a mesma palavra Sar, que é o príncipe que está falando do Mashiach, ok? Isso segundo o que eu creio, segundo o que está falando aqui. Por quê? Porque logo aqui no 27 você vai ver que fala a palavra brit, aqui do hebraico, que é aliança, ok? E ele confirmará a brit, quer dizer, ele quem? O Sar, o príncipe que há de vir, aqui está falando do Messias, ok? No meio da semana ele fará que o sacrifício e a oblação cessem. E aí vírgula, né? Tem uma vírgula aqui. E pelo estender das abominações, vírgula, ele quem? O príncipe, a fará desolada. A fará quem desolada? A cidade santa, o povo, o templo da época, vírgula, até o completo fim do Olam Hazek, hebraico, Olam Hazek, do mundo, né? Todo o sistema, vírgula, temos que, né, colocar as vírgulas nos lugares certos. E aquilo que foi determinado, quem que foi determinou isso aqui? O próprio Yahweh, nosso Deus poderoso.
e aquilo que foi determinado será derramado sobre aquele que lança a assolação. Então vamos entender aqui. Aqui fala sobre a abominação e fala sobre a assolação ou dissolação. Aqui Daniel está falando sobre ela. A abominação, a palavra hebraica aqui, que não está aqui na Bíblia, não está aqui, mas a palavra é shikutzi. E essa palavra shikutzi, ela é usada para ídolos, mas é usada também para pecados de iniquidade. Então ela é usada em dois contextos, ok? Qual contexto que eu acredito ser isso aqui? Não acredito ser um ídolo ou algo, né, uma imagem, uma idolatria, não. Até porque não é isso que fala o texto, porque esse texto aqui está relacionado ao Messias, ao Mashiach. Então não pode se misturar algo que está fora desse contexto. Então o texto aqui é completo. Você pegar Daniel 9, esse aqui é capítulo 9 de Daniel, e ler o texto todo, né? Vai estar falando da visão do anjo que veio trazer a visão e veio trazer essa revelação para Daniel. Então essa profecia das 70 semanas. Se você voltar lá, você vai, né, entender mais especificamente o que eu explico no vídeo das 70 semanas. Então eu não vou estar falando isso aqui porque senão o vídeo ficar muito extenso. Você volta lá que o outro vídeo é mais longo, você vai entender melhor. E aqui está falando exatamente sobre isso. Qual que é a consideração que eu quero fazer nesse texto aqui específico? Que esse texto fala do Mashiach. O tempo todo fala do Mashiach. O Sar, que é o príncipe, da Brit, que é a palavra aliança, porque a palavra aqui usada aliança é uma palavra kadosh, é uma palavra santa, é uma palavra sagrada. Então ela se refere ao Mashiach. Aqui não está se referindo ao anticristo. Isso segundo a interpretação com base aqui nas Sagradas Escrituras aqui em hebraico, que eu considero essa Bíblia muito boa, tá? Bate com tudo aquilo que realmente eu tenho visto. E qual que é a minha consideração aqui? Agora, onde aqui em Daniel que fala mais especificamente sobre o anticristo, né? O anti-Mashiach, né? E também fala sobre a abominação da desolação. Começa aqui no capítulo 11 de Daniel, ele começa a falar, não vou ler porque é extenso, mas eu vou ler lá, mas ao final, no capítulo 11, versículo 31, diz o seguinte: e forças serão reunidas por ele, e eles contaminarão o lugar Kadosh, ok? Por suas forças, e tirarão sacrifício diário, aqui não, ou contínuo, e eles estabelecerão a abominação que faz a desolação, a abominação que faz a desolação, tá? Se você continuar lendo o texto aqui, vai estar falando exatamente sobre isso, sobre a questão do anticristo, só que atentando para algo aqui interessante, que lá no versículo 40, diz o seguinte: e no tempo do fim, agora ele chega no tempo do fim, lá no versículo 40, então antes disso, está falando sobre coisas que aconteceram lá atrás, quando o Mashiach veio. Nós vamos entender aqui, vocês vão entender aonde eu quero chegar aqui, né? Quando o Mashiach veio, fez a aliança. Essa aliança que está falando lá nas 70 semanas, que são 70 semanas, essa aliança não pode ser colocada. Por que as 70 semanas não pode colocar do anticristo aqui? Porque essa aliança, essa profecia das 70 semanas, ela é direcionada ao povo santo pelo Yahuwah, mediante Yahushua ou Mashiach. Então essas 70 semanas, elas têm toda a ver com Mashiach, ok? Ela é centralizada no Mashiach. Então não cabe o anticristo aqui, nessa profecia das 70 semanas. Começa por aí, compreende? Então voltando aqui, né, vamos mergulhar profundo aqui nessa palavra para entender. Olha só, no versículo 40 do capítulo 11 começa a falar: e no tempo do fim do Meleque do Sul, então aqui começa a falar do reino do Sul e do reino do Norte. Para você entender um pouco dessa profecia do reino do Sul e do reino do Norte, eu aconselho você a assistir alguns vídeos da restauração completa de Israel, né? Com Yahussef Ben Avra, ali ele explica bem sobre a restauração das duas casas de Israel, né? As duas casas de Israel, porque não são só judeus é só uma tribo, Benjamim, tem as outras 10 tribos, né? Que era a antiga Samaria, os reis de Israel, né? Na época de Elias, Eliseu, os profetas, né? Eles viviam em Israel, nas 10 tribos. Então se você pegar o livro ali dos Meleque, né? Aleph Meleque e Bet Meleque, que era o primeiro Reis e segunda Reis, se você for ler os livros, primeiro e segunda Reis, você vai ver muito bem essas histórias sendo muito bem contadas ali, te aconselho a ler. Você vai entender um pouco sobre a questão das duas casas de Israel, né? Quando há profecia ali, Salomão, né?
entra num período de iniquidade no final da sua vida, e o Yahuwah, né, nosso Abba, lança uma profecia que Israel ia se separar, né? Rasga ali o profeta 12 pedaços, entrega 10 pedaços na mão de Jeroboão. Ok, não vou falar sobre isso, se você pode ver lá, vou deixar o link na descrição aí, e Yosef Ben Avra, são 2h30 mais ou menos, ele explicando sobre a restauração completa de Israel, sobre as duas casas de Israel, ok? Assista. Voltando aqui para isso, que nós estamos falando, então aqui, no tempo do fim, o Meleque do Sul, que está falando do reino do Sul, né? O reino de Judá, ou os judeus, ok? Está falando dos judeus, o impelirá, e o Meleque do Norte, quer dizer, o rei do Norte, né? Que é a casa de Israel, virá contra ele como vendaval, como Miracove, e com os cavaleiros e com muitos navios, e ele entrará nas terras e as inundará e passará. E ele entrará também na terra esplêndida, que está falando de Jerusalém, Israel. E muitas terras serão subvertidas, mas esses escaparão da sua mão, a saber, Edom, Moabe, o chefe dos filhos de Amon, ele estenderá a sua mão também sobre os países e a terra de Mirachim, que aqui está falando do Egito, não escapará, e olha só, mas ele terá poder sobre tesouros de ouro, de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito, né, de Mirachim, e os líbios e os etíopes se acharão diante de seus pés, os líbios e etíopes. Essa profecia que está falando lá agora, desse tempo de 1948, né, que é restabelecida Jerusalém e Israel, né? Israel volta, está falando do tempo de retorno. Por que está falando? Porque o texto aqui vai entrar no assunto agora, do fim. Porque aqui está falando do tempo do fim. Que tempo do fim? Esse tempo agora, tempo que começou a restaurar Israel, começou a restauração em 1948, lá, né? Obviamente que pela ONU, obviamente a gente sabe muita coisa ali, não são judeus verdadeiramente, né? Muitos ali são sionistas, né? Tem um vídeo também, vou deixar falando sobre o sionismo, né? O sionismo e o judaísmo verdadeiro, né? O judaísmo verdadeiro não, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa errada ali no judaísmo, né? Ok, mas independente disso, o Mashiach vai restaurar todas as coisas. Ele vai unir, né, todas as 12 tribos de volta, porque a profecia é a restauração do tabernáculo caído de Davi, a casa caída de Davi. São as 12 tribos que estão espalhadas por todos os goíns da terra, todas as nações da terra. A semente, Zerá, está espalhada por todas as nações da terra. Então essa restauração completa está acontecendo agora na nossa geração. Isso está acontecendo. E aqui a profecia vai falando mais sobre isso. Mais rumores saem do Oriente, do Norte, turbarão. Então ele sairá com grande fúria para destruir, fará completamente com muitos. E ele lançará as tendas do seu palácio entre os mares, até o esplêndido monte Kadosh. Ainda ele chegará ao seu fim. Ainda chegará ao seu fim. E ninguém será capaz de o socorrer, né? Aqui está falando de algo espiritual, que não é só algo físico, não são só reis físicos. O dragão que se relaciona ali, que é relacionado, citado em Apocalipse, é um complexo, né? É uma situação complexa, porque também fala aqui em Daniel, a visão da estátua de Nabucodonosor, ali é bem específico, né? As 5 partes da estátua de Nabucodonosor, e ele dá a interpretação do sonho, e essa estátua está relacionada ao dragão de 7 cabeças e 10 chifres de Apocalipse, tá? A estátua de Nabucodonosor está relacionada a esse dragão, ok? Está tudo relacionado ali, está em Apocalipse 3, se não me engano. Isso às vezes é meio, né, talvez complicado de entender, mas vou estar gravando outros vídeos explicando melhor sobre isso. Mas eu quero o objetivo desse vídeo é deixar algo bem claro aqui, que essa abominação da desolação, ela começou a ser estabelecida lá atrás, ok? Quando o Mashiach morreu e ressuscitou, ele estabeleceu um tempo diferente. Um tempo novo. Ele estabelece o tempo que ele mesmo fala, porque aqui ele começa a entrar agora, porque é interessante que esse final da profecia do capítulo 11, né, que está falando agora sobre os nossos tempos, dessa restauração de Jerusalém, ele começa a falar mais sobre isso, porque olha só, quando ele entra no capítulo 12, no final do 11, já entra no 12, e neste tempo Miguel, ok? Ainda se levantará o grande Sar da batalha, o grande príncipe da batalha, que vigiará de perto os filhos do teu povo,
e haverá um tempo de tribulação, tal como nunca houve, desde quando houve nação, até neste tempo, e naquele tempo, teu povo será salvo, todo aquele que for achado escrito no rolo. E muitos dos que estão descansando no pó do Olã, do mundo, né, ressuscitarão, uns para Shahim perpétuo, a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo perpétuo. E os que forem sábios brilharão como o resplendor do firmamento, e os que fizerem a muitos voltar a Tzezadak, como os Kochavim, Elon, Leolam Vaed, ou seja, que sempre eterno para sempre, o reino sempre eterno para sempre. Mas tu, ó Daniel, esconde as palavras e sela o rolo, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o Daat se multiplicará. Aqui o Daat, a palavra Daat é conhecimento. A primeira menção dela está lá em Gênesis, né? A árvore do Daat, do conhecimento, do bem e do mal. Daat, a palavra Daat é o conhecimento. Começa a primeira menção dele lá atrás, ok? Nós vamos falar um pouco depois sobre isso. Tem também um vídeo do Yahussef falando sobre o verdadeiro Daat, do conhecimento. Vou tentar deixar o link aqui na descrição. Agora olha só, foco aqui, essa parte é interessante. E eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as marrins, né, a água, a marrim do rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao chamarrim, aos céus, e jurou por aquele que vive, Leolam Vaed, ou seja, aquele que vive para sempre, que isso seria por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa mesma palavra você encontra lá em Apocalipse. E quando ele houver dado cumprimento, olha isso, a dispersão, e estiver restaurado o poder do povo Kadosh, do povo santo, todas essas coisas acabarão. Vai haver uma conclusão para tudo. Agora, muitos interpretam isso aqui, principalmente os pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, como um tempo, tempos e metade de um tempo, como sendo 3 anos e meio, ok? Não é. Não são 3 anos e meio. Vocês vão entender por que não é. E eu ouvi, mas eu não compreendi. Daniel não compreendeu, olha só. E ele disse, o Senhor diz a ele, né? Yahuwah, segue o teu caminho, Daniel, porque as palavras estão seladas, encerradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, se tornarão embranquecidos pela tribulação, ok? Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum dos perversos entenderá, mas os sábios compreenderão. E aqui começa uma parte interessante. E desde o tempo do sacrifício diário for tirado, vírgula, tem uma vírgula aqui. Desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado, vírgula, um tempo. Quando foi isso? Mas o Mashiach morre e ressuscita. E no ano 77, quando o general Tito ali, na realidade não foi o general Tito, se você for estudar a história, 90% do exército eram árabes, ok? O general Tito obviamente encabeçou a operação, mas ele foi contra muitas coisas que foram feitas ali pelo exército árabes, cidadãos romanos, que eram do Império Romano na época. Isso é outro assunto, outra história, mas vamos lá. Desde o tempo que o sacrifício diário for tirado, ok? Vírgula, que é do Mashiach até o ano 77. Ali, o Mashiach morre e faz um único sacrifício definitivo. Não era mais necessário aquele sacrifício diário que era feito no templo de Jerusalém. Então, no ano 77, aí vem a diáspora dos judeus, são espalhados por todas as nações da terra. Não só os israelitas que já estavam espalhados, agora os judeus também passam a estar espalhados por todas as nações da terra. E aí vem vírgula, e a abominação da desolação se estabelecer, ou seja, ela foi estabelecida ali no ano 77, começa a abominação da desolação, começa no ano 77, ou no período onde Tito, o general, o futuro imperador, entra ali, porque logo depois dele, vem os últimos imperadores de Roma, e ali o Império Romano já está chegando a seu fim, já começa a chegar a seu fim logo após Tito, 1 ou 2 imperadores só, e já finda o Império Romano, e essa profecia bate 100% com a profecia de Apocalipse. Se você pegar a profecia de Apocalipse dentro da profecia de Daniel, é perfeito, é um encaixe perfeito. E diz o seguinte, vírgula, foi estabelecida, ela não foi concluída, ela foi estabelecida no ano 77.
Só que há um completar das abominações. Ela precisa ser completada. A abominação é algo crescente. A palavra abominação aqui no hebraico, shikutzi, né? Um afastar-se, é um repelir, né? É um afastar-se completamente. E a humanidade, meus queridos, tem caminhado para esse tempo de um afastar completo da presença do nosso Pai, nosso Abba, do Yahweh, do Eterno, né? Do nosso amado Yahushua, o Mashiach, o Messias, um afastar-se completo. É o que nós conseguimos ver, são coisas inacreditáveis, são coisas que você percebe e começa a ver que são quase que aquilo que o Mashiach falou em Mateus 24, que é o texto escatológico do Mashiach. Ele diz o seguinte: porventura quando o Mashiach, quando eu voltar, encontrarei eu fé na terra? Uma palavra para se pensar. Será que ele encontraria fé na terra? Porque por se multiplicar da iniquidade, o ahavá, né, o texto, o ahavá, o amor, né, de muitos se esfriaria. Né? O ahavá, que é o amor não sentimental, que é a palavra amor do hebraico, que significa uma dedicação completa, uma dedicação de corpo, alma e espírito, que é o primeiro e o segundo mandamento que o Mashiach nos deixou. Amarás, né, o ahavá ao Senhor teu Deus, todo o teu corpo, alma e entendimento. Ahavá ao teu próximo como a ti mesmo. São os dois primeiros mandamentos. Quem cumpre os dois, cumpre toda a lei e os profetas. É óbvio que a gente precisa ter um conhecimento sobre isso. Mas olha só, irmãos. Desde o tempo que o sacrifício diário for tirado, a morte do Mashiach, estabelecida a abominação, ano 77, haverá 1290 dias. Grande tribulação. 3 tempos. Um tempo, tempos no plural, e metade de um tempo. A metade de um tempo equivale sim a 3 anos e meio. A metade de um tempo é 3 anos e meio. Metade de um tempo. Que a aliança das 70 semanas de Daniel, que era uma semana, 7 sete de anos, a aliança foi parada em 3 anos e meio. Quando o Mashiach veio, ele viveu, pisou na terra, profetizou, pregou o evangelho, fez os discípulos por 3 anos e meio. E ele foi cortado o Messias, o príncipe da aliança que virá, está lá no texto. Mas não por si mesmo, mas pelo povo do príncipe, né? Pelo povo que haveria de vir, do príncipe, vírgula, que haveria de vir. Fala do Mashiach. Agora olha só, quando ele fala aqui, um tempo, tempos e metade de um tempo, está falando sobre isso aqui, né? Porque olha só, ele fala aqui no texto, nesse mesmo texto, quando ele houver dado cumprimento à dispersão, ou seja, a diáspora, né, completa do povo santo, né, e tiver restaurado o poder do povo santo, todas essas coisas acabarão, ou seja, vai chegar na conclusão. Então, aqui ele fala o que é um tempo, tempos e metade de um tempo. Você entender que tempo, tempos e metade de um tempo não é a mesma coisa que 1290 dias e não é a mesma coisa que 3 anos e meio. Não é. É completamente diferente. Tempo, tempos e metade de um tempo é falar exatamente sobre a restauração completa de Israel, das 12 tribos. E lá em Apocalipse você vê isso bem, vai selar 144 mil, 12 tribos. Estou falando que 144 mil é literal, ou não é literal, ou simbólico. Eu acredito que seja um número simbólico, mas também pode haver um número literal, porque ele fala 144 mil 2 vezes, ok? Em dois capítulos de Apocalipse. Se nós vamos entrar, não é o assunto de hoje. E eu quero deixar isso claro, porque o Dr. Afonso falou que a abominação da desolação, no texto, no vídeo do Patreon, onde eu vou entrar aqui agora, falar sobre o vídeo do Patreon, ele fala que ele acredita ser que a abominação da desolação, estar no lugar santo, é quando a marca da besta, vamos dizer assim, é instalada, né, estabelecida na vida das pessoas, do mundo. Porque, biblicamente, ele não está errado. Concordo com ele em partes. Por que em partes? Porque isso realmente vai acontecer. A marca da besta vai ser, sim, algo físico, mas principalmente algo espiritual. Por que eu digo espiritual? Porque Satanás, ele é chamado de o grande sedutor e o grande enganador de toda a terra. Olam, Hazek. É isso que ele é chamado, sedutor e enganador. Então, pois bem,
Não seria mesmo que algo imposto, porque se fosse algo imposto, obrigatório, não, você tem que pôr. Claro que vai haver sim um tipo de imposição para o bem, mas a Bíblia diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Presta bem atenção nisso. Não poderia ser algo completamente imposto, porque teria que ser de aceitação de coração, para que verdadeiramente quem pusesse a marca, ele estaria verdadeiramente fora da aliança, da Brit Kadosh, da Santa Aliança. Porque não pode ser só uma aceitação exterior, tem que ser uma aceitação interior. Ou seja, porque o que vale é o interior, porque do coração do homem procede as fontes da vida. Então olha só, esse texto aqui, concordo em partes com o professor Afonso? Sim, concordo, porque vai ser algo exterior, mas vai ser algo muito mais interior, espiritual. Que tem que ser as duas coisas, tem que ser as duas coisas, não pode ser uma só, tá? Tem que ser as duas coisas. E a palavra de Deus diz que o meu povo perece por não conhecer a Torá, as Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus está relacionado. As duas coisas, um pássaro não voa com uma asa só. Um pássaro precisa das duas asas para voar. Ok? A casa de Israel são duas partes. 2 fala do Mashiach. Então, isso está muito claro em toda a Escritura. É óbvio que às vezes a gente lê e não consegue entender. E qual a finalidade nossa aqui? É tentar mergulhar nessa parte que muitas vezes o Espírito revela assim a algumas pessoas, para que nós, como corpo, eu não sou melhor do que o pastor fulano, do que o instrutor Beltrano, do que a Rousseff Ben-Avra, do que o pastor Tiago lá do canal Teologia Terra Plana. Nós não somos uns melhores que os outros. Então, concluindo aqui a minha fala, eu já estendi um pouco o vídeo, ficou um pouco longo, não era o meu objetivo fazer esse vídeo tão longo, mas sim, o doutor Afonso está certo sim numa parte, e a Rousseff está também certo. O que nós precisamos como corpo do Mashiach, como restauração completa das casas, é unir aquilo que Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo, tem trazido para nós, para todos nós. Nós não somos exclusivos, tem muitos outros irmãos espalhados. Eu me lembro quando Elias, profeta, questionou Yahuwah, falando sobre: você não tem visto a minha situação? Estou sozinho aqui, Jezabel procura matar minha vida, eu sou o único dos profetas que sobrou. Yahuwah fala para ele: não, está enganado. Tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal-Zebub, o Senhor das moscas. Tem 7.000. Então, nós não podemos nunca pensar que nós somos exclusivos em nada. Mashiach trabalha com a multiforme sabedoria da eclésia, multiforme sabedoria da restauração completa do povo santo. E essa profecia aqui diz respeito a isso. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? Sim, Mateus 24, ele fala: quando pois virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. O que eu creio? Que vai chegar o ápice da abominação, que vai gerar a desolação. Ela começou lá atrás, com a dispersão do povo. Aqui no tempo do fim, o povo está sendo rejuntado novamente. Aquele que for santo se santificará mais. Mas aqui está falando que o incrédulo, o impuro, vai se sujar mais. E vai chegar um tempo que a sujeira vai ser tão grande. Eu vou gravar vídeo sobre isso, falando sobre o hibridismo, a tecnologia, porque aqui fala o Da'at se multiplicaria, muitos viajariam de um lado para o outro. É esse tempo agora. O Da'at que se multiplicaria está chegando no tempo desse. Nós estamos vivendo esse tempo agora. E o ápice dessa abominação, da desolação, que está próximo, não posso falar que vai ser esse ano ou o ano que vem ou no próximo ano, nós não trabalhamos com data, já deixei isso bem claro aqui, mas está muito próximo esse conhecimento, essa abominação chegar, quando ela verdadeiramente estiver no lugar santo. E qual é a parte que ele tem razão? O lugar santo verdadeiramente somos nós. Que a palavra de Deus, que o templo seria destruído, mas que ele habitaria agora não mais templo feito por mãos humanas, mas a habitação completa dele seria dentro daqueles que tivessem a Torá no coração, gravada nas tábuas do coração, ok? Esse é o templo.
Então, tem várias referências bíblicas, 1 Coríntios também fala sobre isso, Paulo fala sobre, não sabeis vós sois templos do Espírito Santo, né? Sois templos do Espírito Santo. Verdadeiramente, o lugar santo somos nós, né? Somos nós, e também toda a terra. A Bíblia diz, toda a criação geme com dores de parto, a manifestação dos Binai Elohim, os filhos do Pai, do Abba, os filhos de Deus. Fechando agora o vídeo, que eu quero que fique gravado. Então, tempo, tempos e metade de um tempo não significa 3 anos e meio, tá? Tá bem claro isso. Que realmente fala lá onde começa a terminar o sacrifício contínuo, porque o texto aqui em versículo 11 fala desde o tempo, né? O tempo, tempos do plural e metade de um tempo. Desde o tempo que o sacrifício de Aaron for tirado, lá atrás, ok? Que esse tempo é da morte do Mashiach até o ano 77, ok? E foi estabelecida a abominação, ou seja, a completa shikutz, né? A completa repulsão do povo, né? Que foi expulso ali de Jerusalém, foi dispersado por todas as nações da terra, né? A abominação, ela foi estabelecida lá e ela vai completar, ou seja, ela começou e ela vai concluir nesse tempo, né, quando verdadeiramente a marca da besta, não sabemos o que é, mas temos sim sinais. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre essas questões, do que está acontecendo hoje, né, que a gente pode ver os sinais, e haverá 1290 dias. Quando isso acontecer, aí sim, a inversão do campo magnético, que o professor Afonso vai acontecer, que vai ser o Mashiach, né? O período de 3 anos e meio é um período de julgamento, ok? Que o Mashiach vai vir. Ele não vai ser mais aquele Mashiach que veio pregando, né, a paz, mas ele mesmo fala, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, né? Esse vai ser o momento da espada do juiz, é o momento da espada que vai acontecer, os 3 anos e meio, ou esses 1290 dias aqui, que fala que é metade de um tempo, que é o final da última semana da aliança que está nas 70 semanas. É o final dela, é a conclusão daquela profecia das 70 semanas. Faltam esses 3 anos e meio, esses 1290 dias. É o que está faltando para cumprir. E esse tempo vai ser um tempo de grande tribulação, qual nunca houve e nunca haverá. Esse período, como o professor Dr. Afonso fala, né, e nós concordamos porque é real, vai começar um período, né, por causa da inversão do campo magnético, que vai estar sob o controle do Mashiach, e ele vai controlar. E vou gravar um vídeo sobre isso. Qual o lugar mais seguro da terra para se estar? Ok? Qual o lugar mais seguro da terra para se estar? O que nós precisamos fazer? Fica aí uma pergunta para você pensar. Até o próximo vídeo. Shalom.